paz do Senhor Jesus. Amém. Louvar a Deus, agradecer a Deus pela vida do meu pastor. Sou grato a Deus por fazer parte do seu ministério e poder dar a minha contribuição para o reino de Deus. Eu creio que o reino de Deus será engrandecido e o nome do Senhor será exaltado entre o seu povo. Glória a Deus. Confesso aos irmãos que quando eu vi ali o companheiro ali, eu falei, hoje eu estou tranquilo. Vou ficar tranquilo, sossegado. Por certo, não terei a oportunidade. Até porque eu preguei aqui, viu, pastor? Na quarta-feira. O senhor está vendo, né? Eu ministrei aqui pela bondade e pela misericórdia de Deus. E nós falamos algo para a igreja da parte de Deus. Eu quero aqui, não quero ser cansativo em rápidas palavras. Abra comigo Gênesis capítulo 32. Diz assim o texto. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Amados, diante desse texto, tem muitas lições que poderíamos nesta noite aprender, mas nós vamos nos limitar em algumas aqui. E a primeira aqui que eu olho e vejo, um Jacó que ele sai da sua casa fugindo do seu irmão, porque ele havia enganado o seu irmão por 2 vezes, e a Bíblia diz que o seu irmão estava furioso com ele, e o seu pai e sua mãe, vendo a situação na família, pediu para que ele fosse até a casa do seu avô.
e para que lá ele ficasse por algum determinado tempo, até que a sua família então o mandasse retornar de novo, até que a fúria do seu irmão passasse. E a Bíblia diz que Jacó, ele chega na casa do seu tio Labão com aproximadamente, pastor Décio, 40 anos. Então, aqui, uma primeira lição: aqueles que estão no desespero querendo casar, tenha paciência. Tenha paciência, porque vai chegar a tua hora. Jacó só foi casar com 47, porque teve que trabalhar mais 7. Então, eu observo que houve um processo na vida de Jacó. E Jacó, ali naquele lugar, ele é abençoado através do Senhor. O Senhor viu o seu sacrifício, o Senhor viu o seu trabalho, e ele foi muito abençoado. Só que chegou a um determinado momento onde o seu tio o começou a ultrapassar ele, a trapacear ele. Então, ele vai falar com Deus, e Deus manda ele sair dali, e fala para ele voltar para a casa dele. E nós vemos que no caminho, quando Jacó ele está indo, a Bíblia diz que no capítulo 28, a Bíblia diz que ele pega uma pedra como travesseiro, e naquela noite ele tem um sonho, onde o Senhor lhe aparece e lhe faz algumas promessas, e ele diz para que o Senhor cuidasse dele e que fizesse ele voltar em paz à casa dos seus pais. E Deus disse para ele que ia cuidar dele. Então, quando ele retorna a caminho da sua casa, nós vemos que no coração de Jacó havia uma preocupação muito grande, porque ele deixou algo, uma pendência a ser resolvida ali na sua casa. E nós vemos então que essa preocupação estava pesando no coração de Jacó, de tal forma que nós vemos aqui no contexto que ele vai pedir para que algum dos seus servos vá ao encontro de Esaú, seu irmão. E a Bíblia diz que os seus servos então vai até a Esaú, e a Bíblia diz que os seus servos encontram Esaú vindo com 400 homens ao encontro de Jacó. A Bíblia diz então que Jacó agora ele treme na base, porque ele vai lembrar da besteira que ele fez. Só que Jacó, ele não estava sozinho. Deus estava com Jacó. Apesar da bobeira, das besteiras que Jacó ele cometeu na vida dele, mas Deus estava com ele, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Eu disse aqui, vou repetir novamente: não tem nada que nós podemos fazer para que Deus nos ame mais ou nos odeie mais, porque quando Deus ele escolhe, ele ama, o amor dele é incondicional. O amor de Deus não é pelo que você é, o amor de Deus não é pelo que você pode oferecer, o amor de Deus não é pelo que você pode fazer pelo reino. O amor de Deus ele é incondicional, ele te ama e pronto, acabou. Quando Deus colocou o olho na sua vida e diz: tu és o meu filho, a ti te escolhi e não te rejeitei. Louvado seja o nome de Jesus. E nós vemos aqui então Jacó preocupado. A Bíblia diz que então que ele atravessa a sua família e ele fica só. E nesse momento de solidão,
ele vai refletir tudo aquilo que ele fez. Até estava conversando hoje com o pastor, que até os 40 e poucos anos, a gente faz algumas besteiras na vida. E depois a gente vai correr atrás, tentar consertar as besteiras que a gente fez. Eu digo no sentido mental, na mente. Porque aquilo que você fez não tem como voltar atrás mais. Você vai só viver as consequências agora. Então Jacó agora ele está sozinho, refletindo na vida dele, tudo aquilo que ele tinha feito. A Bíblia diz então que Jacó estava angustiado e ele foi orar. Irmãos, tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que não é para o nosso mal, mas é para o nosso bem. Porque diante daquela angústia ele foi orar, ele foi falar com Deus. E ele disse para Deus: Senhor, o Senhor não prometeu que iria me trazer em paz para a casa dos meus pais? E Deus estava com Jacó. E a Bíblia diz então que quando ele estava ali só, aparece-lhe um homem, e Jacó olha para aquele homem e ele começa a lutar com aquele homem. E nos diz a palavra de Deus que Jacó, ele lutou a noite inteira com esse homem. Irmãos, eu não sei qual foi a briga que deu ali, irmãos. Se foi pontapé, soco, boxe, sei lá o que foi. Mas eu sei que o pau torou aquela noite do lado de Jacó. E ele teve que lutar. Ele teve que lutar contra aquele ser. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que a um certo tempo, na madrugada, aquele ser, ele atinge Jacó, ele fere Jacó, ele desloca a concha de Jacó. Aí eu comecei a meditar e a pensar nesta palavra, que muitas das vezes o encontro que nós temos com Deus, alguns encontros, Deus nos fere. Parece até contraditório. Muitos encontros que nós temos com Deus, Deus nos fere. Mas quando Deus nos fere, não é porque Ele é ruim, não é porque Ele é um ser mau, não. A Bíblia nos diz, se não me falha a memória, Isaías 53, a Bíblia diz assim, que foi do agrado do Senhor moê-lo. Foi do agrado de Deus moê-lo na cruz, por causa dos nossos pecados. Através daquela dor, a Bíblia diz que Deus trouxe paz para nós, porque agora nós não éramos amigos de Deus, mas inimigos de Deus. Mas através de Jesus ser morrido lá no Calvário, Deus trouxe novamente comunhão, aleluia, com os seus filhos. Louvado seja o nome de Jesus. E muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Eu até comentei quando eu fui visitar o Cícero a respeito disso daí. Às vezes nós não entendemos como Deus trabalha na nossa vida. Às vezes nós temos alguns encontros com o Senhor, e às vezes nesse encontro que nós temos com Deus, Deus nos fere, mas não é para o nosso mal. Deus nos fere para o nosso bem. Porque se nós formos olhar para a vida de Jacó, veja bem, Jacó era um homem
enganador, que trapaceava. Nós vemos que a mesma pergunta que esse ser faz para ele, dá a entender que ele faz ele voltar no tempo, naquele exato dia aonde o pai dele perguntou: quem é que está aí? Faz essa pergunta: quem é? Os miúdos, quem é você? Ele disse: eu sou Esaú. Mas ele não era Esaú, ele era o Jacó. O pai então coloca as mãos e fala: os braços são peludos, são de Esaú, mas a voz parece a voz de Jacó. Aí o anjo vai fazer a pergunta para ele, a mesma que o pai dele faz: qual é o teu nome? Porque diante dos homens nós podemos mentir, nós podemos nos esconder, mas diante de Deus não tem como esconder. Aleluia! Quando ele perguntou qual é o teu nome, ele não teve como se esquivar. Ele disse: o meu nome é Jacó. Aí ele disse: o teu nome não será mais Jacó. A partir de hoje, o teu nome será Israel. Aleluia. Glória ao nome do Senhor para todos sempre. Irmãos, Deus estava trabalhando no caráter de Jacó, porque todo esse tempo, irmãos, Jacó ainda, ele não estava preparado, não estava convertido. E muitas das vezes Deus trabalha na nossa vida através da dor, para preparar a nossa vida, para refinar o nosso caráter. Aleluia! E eu vejo aqui um homem já com mais de 60 anos. Olha quantos anos se passaram e Jacó não tinha mudado. Mas naquele momento, naquele dia, naquele encontro que o Senhor lhe feriu, aleluia, ele entendeu então que Deus estava querendo mudar a história da vida dele, porque Deus escolheu Jacó. Eu quero te dizer nesta noite, eu não sei qual encontro que você teve com Deus, qual o ferimento que está na tua vida, mas eu quero te dizer que este ferimento não é para o teu mal, é para o teu bem, porque Deus está trabalhando na tua vida. Me faz lembrar de Paulo. Paulo fala que foi colocado um espinho na carne dele, para que ele não se gloriasse. Agora eu pergunto: quem que colocou esse espinho na carne de Paulo? O próprio Deus. Quem sabe você estava convivendo com um espinho, e você quer que esse espinho saia da sua vida aí? Esse espinho é sua glória, porque se esse espinho sair da sua vida, é perigoso você se desviar. Esse espinho que Deus colocou, aleluia, quando Paulo orou pela terceira vez, Deus disse: não se fala mais nesse assunto, a minha graça te basta. Aleluia. A graça de Deus basta sobre a tua vida, meu irmão. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas não entendemos como Deus trabalha a nossa vida. Enfim, fique com esta palavra. Aleluia. Ele lutou. Quantos nós não lutamos? Quem sabe você está lutando para insistir em algo que Deus não quer. Aleluia. E a vitória sempre é do nosso Deus. Quando o nosso Deus vence, não é nós que perdemos. Quando o nosso Deus vence, nós vencemos juntos também. Então fique com essa palavra nesta noite. Muito obrigado, meu pastor. Deus abençoe. Amém.